Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para o nosso 8º encontro do curso de Mecânica e Estatística da pós-graduação do IFSC-USP, em São Carlos, nesse primeiro semestre de 2021. Nós estamos aqui aproveitando nossa discussão sobre elementos de probabilidade para nós introduzirmos as ideias de renormalização, autossimilaridade e até mesmo criticalidade, embora isso não vai ficar muito explícito hoje. A gente vai discutir essas ideias num contexto puramente probabilístico quando a gente introduz a ideia de distribuições estáveis. O que serão distribuições estáveis? Vamos lá. Um nome mais explícito para essas distribuições, pessoal, é distribuições alfa-estáveis. Vocês vão perceber que a gente vai introduzir um índice alfa que vai caracterizar cada uma dessas distribuições estáveis, tá bom? Vamos começar com algo mais familiar para a gente. Olha só. Pessoal, é fácil ver que a soma de duas normais independentes também segue uma distribuição normal, ou seja, a forma funcional da densidade de probabilidade não é alterada quando nós comparamos as parcelas com a soma. E isso é um fato notável, isso não é comum. Pelo contrário, no teorema central do limite, nós vimos que diferentes distribuições, com diferentes formas, quando nós as somamos, qualquer que seja a forma escolhida com variância finita, essa forma para a soma distorce-se para assumir uma forma curva de sino invertido, como uma gaussiana. Tudo bem? Ou seja, distribuições de variância finita, somadas, tipicamente, mudam. Agora, se eu já partir de normais, eu sempre tenho normal, e eu nem preciso de um processo limite, eu não preciso nem somar muitas. Não é assintótico. Basta somar duas normais que eu chego numa normal. Vamos ver? Pessoal, soma de variáveis independentes é algo super importante. A gente sabe que a gente caracteriza isso no mundo de Fourier pela função característica. Nós já demonstramos em aulas anteriores que a função característica da soma de duas variáveis aleatórias independentes é dada pelo produto das funções características das parcelas. No caso gaussiano, nós sabemos qual é a forma da função característica. É algo tão importante que é até bom ter na memória. Se cada variável é uma normal de média μi sigma i quadrado, i é igual a 1 ou 2, tá? Aqui eu estou somando só duas. Nós temos uma estrutura do tipo exponencial de i mi k menos sigma ao quadrado k ao quadrado sobre 2. Só que nós estamos falando em princípio de duas normais distintas, cada uma com a sua média e com sua variância. Então nós temos que pôr índices nessas grandezas. Produto de exponenciais, exponencial da soma, agregamos os termos lineares em K e quadráticos em K. A forma funcional dessa característica não muda. Ela tem a mesma forma de cada uma das parcelas. E essa forma é uma assinatura de uma gaussiana. Só que agora com média μ1 mais μ2. E aditividade também na variância, sob independência. Se houvesse correlação, não seria assim. Tudo bem? Mas isso ilustra bem o que eu quis dizer de eu ter uma normal, uma outra normal e a soma delas ser normal. Então, nós dizemos que a distribuição normal é estável por essa construção, certo? Por soma de normais ser normal. Vocês podem dizer, isso não é nada surpreendente. Eu sei que somando um monte de coisinhas, desde que a quantidade seja grande, eu tendo para uma normal, era natural que se eu já partisse da normal, eu já tivesse normal, mesmo sem fazer o limite do número de parcelas crescer. É verdade. Agora, esse comportamento, pessoal, não é exclusivo da normal. E aqui entra uma grande novidade para a enorme maioria de vocês. Há infinitas outras variáveis aleatórias que apresentam essa mesma estabilidade. Vamos ser mais precisos em relação a isso, tá? Pessoal, mas nessa aula vai ter
vários resultados que eu vou apresentar para vocês e eu não vou demonstrar, porque a matemática é muito difícil, expansões em séries, análise de convergência. Eu vou tentar apontar aqui as referências pertinentes, tá? É possível mostrar nessa clássica referência aqui do assunto, Samorodnitsky e Taku, certo? Que para um índice alfa entre 0 e 2, incluindo 2, mas excluindo 0, e para algum parâmetro de escala positiva, esse cara aqui, ele surge, ele não tem nem de longe a mesma importância do alfa, tá? Ele é uma consequência do alfa. Vocês vão ver. Olha o que a gente vai poder dizer. A gente pode pensar em toda uma família de funções características com essa cara aqui. E desde que o alfa esteja nessas condições com gama positivo, isso aqui será uma função característica correspondente a uma densidade de uma variável aleatória, normalizada, bonitinha. Tá bom? Se o alfa fugir desse intervalo de 0 a 2, não, isso não mais, essa forma funcional não representa mais uma função característica digna do nome, de uma densidade de probabilidade, sempre positiva, sempre normalizável, tá? Mas nessa faixa de valores, tipicamente, isso aqui é uma função característica de probabilidade, tá bom? E o alfa assume esse contínuo aqui. Notem que o caso gaussiano, eu vou voltar um pouquinho à linha anterior, notem que não tem imaginário aqui no argumento dessa exponencial. Por quê? Porque essa forma aqui vai imaginar que a gente sempre centrou as nossas distribuições em zero. Então notem que o caso gaussiano que a gente viu aqui antes tem a forma EAI-MK menos sigma ao quadrado, k ao quadrado sobre 2. Eu teria feito mi igual a 0. Aí notem que o caso gaussiano vai corresponder a alfa igual a 2. E quem faria o papel do lambda seria sigma ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Então, repito. Para eu encaixar a gaussiana ali, eu teria que ter zerado a média da gaussiana. E eu teria alfa igual a 2. Verifiquem. Tá bom? A gaussiana é um caso limítrofe dessas condições aqui. Tá? Pessoal, essa função característica descreve, tem a informação correspondente a qual para cada alfa corresponde a uma densidade que a gente vai chamar de estritamente estável. O que é uma densidade de probabilidade estritamente estável, ou uma variável aleatória estritamente estável? É uma variável aleatória que obedece essa construção aqui. Imagina que você tem uma variável aleatória x com uma certa densidade, e imagina que você forma n cópias dela para fazer uma amostra aleatória. São variáveis independentes e identicamente distribuídas. São n cópias, mas são cópias dela, tá? Do próprio x. Então, olha só o que vai acontecer. A gente vai dizer que a gente tem uma densidade estritamente estável se pegue essas suas cópias da mesma variável aleatória, n delas. Tudo bem? I e d. Identicamente distribuídas. Forma uma soma. Ora, isso é uma variável aleatória, que tem uma densidade. Só que essa densidade aqui, em princípio, em geral, não precisa ter nada a ver com a densidade de cada uma das parcelas. Por exemplo, o teorema central do limite diz que se cada um desses xzinhos aqui fossem distribuições triangulares, triangular, 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 para nzão muito grande, a gente vai se aproximar de uma gaussiana. Então, em geral, a densidade de xi, ou do meu x em geral, né? Eu disse que cada um dos xis é cópia do x, não precisa ser qualitativamente igual à densidade da soma. Só que a gente vai ter o seguinte:
se a função característica de cada uma das minhas parcelas obedecer, notem que eu pus o x aqui, ó. Se a função característica de cada uma das minhas parcelas obedecer essa expressão, eu estou, digamos assim, expressando as variáveis aleatórias pelas suas características, tá? Se essa forma aqui valer para a característica de cada uma das parcelas da soma, nós teremos um pequeno milagre, no sentido que a densidade dessa soma será a mesma densidade de uma das parcelas, multiplicada por uma constante, que pode até depender do n, mas é uma constante. Ou seja, qualitativamente, a forma da densidade da soma será a mesma forma da densidade de cada uma das parcelas. Há infinitas formas de nós fazermos isso com todo e qualquer alfa entre 0 e 2. Alguém pode dizer que se a gente vai estar somando essas variáveis independentes, vai ser um produtão de exponenciais. Essas exponenciais, produtos exponenciais, vai dar exponencial da soma, e essas somas se organizam bem, de um jeito parecido com o que a gente fez aqui, para que a gente recomponha a mesma forma que nós tínhamos, tá certo? Com o mesmo alfa, sempre com o mesmo alfa. Grosso modo é isso que vai acontecer, tá, pessoal? A região que a gente tem aqui é por questões técnicas de convergência, para que isso seja uma função característica, que realmente seja uma transformada de Fourier de uma densidade de probabilidade, e não de uma função qualquer. Então essa é a mágica que vai acontecer. Essa função característica aqui é mágica. Ela dá essa igualdade de densidades, igualdade qualitativa. É possível mostrar, na mesma referência que eu coloquei antes, que esse Cn não pode ser qualquer número. Tá? Tem que ser n elevado a 1 sobre alfa, que é o mesmo alfa que está aqui. Senão, não dá certo. Notem que uma forma da gente pensar isso é, se a gente está dizendo que esses dois termos em rosa vão ter a mesma densidade, a gente vai estar querendo dizer que a variável x será 1 sobre Cn vezes esse somatório. Ou seja, x será qualitativamente igual, tá? Irá a mesma... Repara, não é uma densidade, não é uma igualdade verdadeira, porque eu não estou fazendo a variável x ser igual à soma de várias cópias dela. Eu estou dizendo que elas têm a mesma densidade. A densidade de x será a mesma densidade de 1 sobre Cn vezes essa soma, desde que o Cn seja esse cara. Então, notem que a gente vai ter a nossa soma dividida por n elevado a 1 sobre alfa. Então, digamos assim, se eu normalizar a soma corretamente, dividindo pela constante adequada, só assim eu terei a densidade dessa soma normalizada correspondendo à densidade original de cada uma das parcelas. Tá bom? É possível mostrar isso. Vamos ver um exemplo mais explícito? Vamos ver a gaussiana, a mesma gaussiana que a gente tinha antes, só que agora eu não vou somar duas, eu vou somar n, só que eu vou ter que fazer a média delas nula. Eu vou ter centrado as minhas gaussianas para que aquela função característica que eu coloquei ali como modelo para mim se aplique. Tá bom? Então, olha só. Eu vou definir aqui um Sn como sendo uma soma de várias xis. Cada uma dessas xis é uma gaussiana de média nula e variância sigma ao quadrado. Ora, pessoal, nós já vimos que quando nós somamos variáveis aleatórias, a média da soma é soma das médias. Soma de vários zeros costuma ser zero, certo? E sob independência, variância da soma é soma das variâncias. Se cada uma é sigma ao quadrado, a variância da soma é n vezes sigma ao quadrado. Eu disse que nós devemos fazer alfa igual a 2, para o caso de uma gaussiana. Vejamos. Então, aquele meu Cn, pessoal, que é 1 sobre alfa, deixa eu multiplicar ele por uma gaussiana. N é meio vezes uma gaussiana.
Vocês já fizeram em lista de exercícios anteriores qual é o efeito de uma constante vezes uma variável aleatória. Isso multiplica a média da variável aleatória por aquela constante. 0 vezes algo costuma dar 0. E a variância da variável aleatória é multiplicada pelo quadrado da constante multiplicativa. Aqui ficou meio ruinzinho, mas eu só quis dizer que era o quadrado daquela constante. Quadrado da raiz de n costuma ser n. N vezes sigma ao quadrado, n sigma ao quadrado, que é o mesmo resultado que nós tínhamos antes. Então, eu estou mostrando aqui num caso bem trivial, onde toda essa generalização com alfa seria desnecessária, que realmente essa soma tem uma densidade de probabilidade qualitativamente igual àquela densidade da variável aleatória, né? Que corresponde a cada uma das parcelas, devidamente normalizada. Tem que ser multiplicada por n a meio. Tudo bem? Aqui eu só comentei o efeito dessa constante multiplicativa, tá bom? O exemplo acima funcionou porque a média foi nula. Como eu disse, eu queria fazer isso, tá? Agora, em geral, só por completeza, eu quis mencionar aqui. A gente disse que uma densidade de uma variável aleatória x, ela é estável se existirem constantes Cn e Dn, tal que uma combinação de escala com translação repete qualitativamente a densidade da soma. Tá bom? A gente fez um caso que tinha só o Cn, não tinha o Dn. Isso quer dizer que eu dei aquela transladadinha da normal ali, e em geral a gente sempre faz isso, tá? Ó, translações sempre vão poder tornar distribuições, densidades estáveis em densidades estritamente estáveis. Estritamente é quando eu não preciso desse Dn, tá, pessoal? Só que não faz sentido considerar esse caso geral, porque a gente sempre pode transladar para fazer o Dn ser zero. Foi isso que eu fiz aqui com μ igual a zero, nesse meu exemplo da normal, tá bom? Então, para todos os fins práticos, podemos ficar apenas com esse efeito multiplicativo, com um Cn adequado. Bom, então, quando a gente só vai estar trabalhando com distribuições estritamente estáveis, que tem o Cn mais o Dn é zero. É escrito isso aqui. Pessoal, tá bom. Eu disse que a gente tinha infinitas distribuições estáveis, então, certo? À medida que o nosso alfa corria ali do 0 ao 2. Pessoal, olha que coisa fantástica. A distribuição gaussiana ou normal, ela é a única que tem variância finita. Ela é a única, só quando o alfa é exatamente cravado igual a 2, que a variância é finita. Tá bom? Claro, numa gaussiana, além da variância ser finita, a média também é finita. Você vai dizer, nossa, mas isso presta para alguma coisa? Presta muito. Todo o comportamento de transições de fase, certas grandezas físicas no chamado ponto crítico ou temperatura crítica de uma transição de fase, serão caracterizadas pelo que a gente chama de leis de potência. Isso vai aparecer daqui a pouco. Que são distribuições probabilísticas que, pelo menos assintoticamente, explodem. E você não tem variância bem definida. E às vezes nem média você não tem definida. Ou seja, a física das transições de fase exige que a gente considere distribuições ou variáveis que não tem variância bem definida, que a variância explode. Tá? Então é por isso que a gente está trabalhando isso aqui. Tá bom. Acreditei então, professor. Alfa igual a 2 é o caso gaussiano, eu sei que a variância existe, né? É finita. O que acontece quando o alfa estiver entre 1 e 2? Pessoal, dá para provar, não vou provar aqui, porque é uma questão de análise matemática, análise de convergência da definição de média. É possível provar que as variáveis aleatórias estáveis com alfa entre 1 e 2 têm média finita. Média existe, mas a variância não. Eu tinha dito que só o alfa igual a 2 tinha variância finita. Por outro lado, se o seu alfa estiver entre 0 e 1, incluindo 1, nem a média não existe. A sua distribuição é tão anômala, ela é tão diferente, ela tem tanta probabilidade para o infinito. São distribuições que caem tão lentamente quando o módulo de x se torna grande, que tem muita massa probabilística
nas observações extremas. Eventos extremos tornam-se mais comuns. Por isso que essas distribuições aparecem em movimentação de ativos financeiros, no mercado financeiro. Magnitude de terremotos, intensidade de enchentes, quebras de recordes esportivos. Tudo quanto é fenômeno anômalo ou extremo requer essas distribuições não gaussianas para alfa estritamente menor do que 2. Tá? Então vamos lá. Então, como eu disse, quando o alfa está entre 0 e 1, 1 incluído, nem mesmo a média existe. Ah, professor, você mostrou a função característica, então, dessas tais distribuições estáveis. Tem aquele formato exponencial lá. Eu quero ver a densidade. Deixa eu olhar para a cara desses bichos. Não posso agradar muito vocês aqui, porque só são conhecidas expressões analíticas explícitas, fechadas, minimamente contempláveis em 3 casos. Nós já vimos o primeiro caso, que é o alfa igual a 2. Os outros 2 casos, né, são quando o nosso índice ou expoente característico alfa vale meio, esse é o segundo caso. Ó. Vamos ver o que acontece quando o alfa vale meio. Ó, quando o alfa vale meio, a gente vai ter uma densidade de probabilidade para cada uma das nossas parcelas, que obedece essa lei aqui, ó. E depois eu volto aqui em cima, tá? Vai obedecer essa distribuição aqui em particular, chamada densidade de Levi. Notem que ela é uma densidade bem particular, porque quando você exige que o alfa valha meio, ela deixa de ser uma distribuição simétrica, ela só tem suporte na semirreta real positiva. E segue essa lei aqui bem curiosa, que não é a gaussiana, é um outro animal, tá certo? Chamado densidade de Levi. Claro que quando acontece isso, do suporte da sua densidade estar todo concentrado na reta real positiva, na semirreta real positiva, até seria conveniente a gente trabalhar com transformada de Laplace e não com transformada de Fourier, função característica. É só uma observação, tá? A gente não vai invocar essas transformadas aqui, não. Então, note, qual é a ideia? Essa seria a densidade comum para quem? Para cada uma dessas parcelas de uma soma. E será também a densidade dessa soma. Vai ser a mesma densidade, desde que eu normalize essa minha soma com a expressão correta. Com a expressão correta. Notem que no caso gaussiano, nós tínhamos n elevado a meio. Porque é 1 sobre alfa, e o alfa era 2. Isso quer dizer que a gente tinha que somar variáveis e dividir por raiz de n para que a densidade da soma fosse uma gaussiana, assim como era uma gaussiana a densidade de cada uma das parcelas. É o teorema central do limite. Vocês se lembram que para a gente ter o teorema central do limite, a gente tinha que dividir por raiz de n. Estava lá, era n elevado a meio. Só que agora, nesse caso, eu tenho que ter n elevado a 1 sobre alfa. Mas o meu alfa é meio. Então, 1 sobre 1 meio, 2. Então, né, confiando nos teoremas das referências mais avançadas, que eu já indiquei aqui, se eu quiser que a densidade de probabilidade desta variável aleatória seja qualitativamente a mesma densidade dessas parcelas, eu tenho que fazer uma divisão por n ao quadrado. Tudo bem? Não é a média amostral. Mas notem, também não era a média amostral para gaussiana, tá? Para a soma normalizada ser gaussiana, com parcelas gaussianas, eu tinha que dividir por raiz de n. Nem a gaussiana e nem essa aqui são a média amostral. Bom? Para que eu tenha estabilidade das minhas densidades. É muito curioso, certo? Para que eu tenha estabilidade aqui nesse caso de Levi, eu preciso ter n ao quadrado. 1 sobre alfa, alfa meio, 1 sobre 1 meio, 2, fica n elevado a 2. Ok. Esse foi o segundo caso. Alfa igual a 2, alfa igual a meio, eu deixei por último
alfa igual a 1, quando nós temos a chamada distribuição de Cauchy, ou distribuição de Lorentz, um termo muito usado em física também, eu deveria ter colocado aqui, ou distribuição de Breit-Wigner, como é denominada também em física atômica, tá? Quando a gente vê também essa forma funcional de Lorentz ou de Cauchy aparecendo para a largura de algumas linhas espectrais. Tá bom? Olha só, quando alfa é igual a 1, nós temos a distribuição de Cauchy. Eu disse que, ó, achar a característica é fácil, é só fazer o alfa igual a 1 naquela fórmula geral. Tudo bem? Só que é um caso que admite inversão de Fourier analítica para a gente ver que a distribuição pertinente é essa aqui. É um problema em integração por resíduos complexos, certo? Um problema trivial, bem clássico na teoria de transformada de Fourier, quando a gente realiza integração por contorno, né? E integração de contorno usando o método de resíduos. Beleza. São esses os 3 casos com expressões explícitas. Umas observações a mais sobre isso aqui, né? Peraí, professor. Você mostrou a função característica, disse que nesses 3 casos a gente consegue ver explicitamente a densidade, mas eu gostaria de ter um pouco mais de entendimento, de compreensão. Qual é a cara dessas distribuições em geral? Certo? Essa Lorentz aí, ela é mais assim, como que ela se compara com a gaussiana? Pessoal, todos os casos de alfa diferente de 2, elas jogam mais probabilidade para o infinito do que a gaussiana. Tudo bem? Esse é um primeiro aspecto. Observações extremas tornam-se mais frequentes, mais prováveis. Mas, professor, eu tenho alguma métrica para eu dizer o quanto que uma dessas distribuições é larga ou estreita? A variância não existe. Então eu não posso mais falar em desvio padrão. É verdade, você não pode estritamente falar em desvio padrão para alfa diferente de 2. Mas existem outras métricas de variabilidade que são particularmente indicadas nesse caso. Eu vou comentar sobre uma delas aqui, só para quando eu falar em variabilidade, vocês saberem que tem alguma métrica. Não importa muito qual seja ela. Qualquer que fosse a métrica, as diferentes métricas de variabilidade seriam todas conectadas linearmente, tá? Deixa eu só dizer que tem uma que sempre vai existir. Embora a variância não exista para alfa menor do que 2, nós podemos quantificar uma variabilidade, por exemplo, por um intervalo entre quartis. O que é um quartil, pessoal? Um quartil, por exemplo, um quartil de 25% ou de 1/4, é um ponto de uma distribuição que concentra 1/4 da probabilidade até aquele ponto. Tudo bem? Então imagina que você tem uma densidade genérica. Ó, eu quis fazer esse cara bem distante do eixo X, só para reforçar que, embora eu esteja imaginando uma simetria aqui, tá? Mas certamente eu não estou imaginando gaussianidade. Tem muita massa probabilística aqui de baixo. E eu fiz o seguinte, eu venho do menos infinito até um ponto e acumulei 1/4 da massa probabilística. Eu sei que toda a massa probabilística é 1. Tá bom? Eu acumulei 1/4. Eu chamo essa abscissa de... digamos, é um quartil, certo? Quartil de quarto mesmo, tá? Então é 1/4 de toda a massa probabilística, 25% da massa probabilística. Se a gente fosse pensar em termos da acumulada, lembra que a gente integra a densidade do menos infinito até um ponto x? A gente diria trivialmente que f de x 1/4 é 1/4. Então, isso determina implicitamente quem seria o ponto x 1/4. Tá bom? Dada uma densidade, você poderia pensar que numericamente você vai progredindo o x em pequenos passos até que a sua integral tenha igualado 1/4. Quando isso aconteceu, o x onde você parou é o primeiro quartil. Um segundo quartil, pessoal, seria 2/4, seria metade. E um terceiro quartil corresponderia a 3/4, ou 75%. Seria um ponto em que, se eu fosse integrando aqui minha densidade, eu teria acumulado 3/4 da minha massa probabilística. Tá bom? Então, olha só. Média e variância são integrais, tá, pessoal? São medidas definidas por integrais. Essas integrais podem existir ou não.
Nós estamos falando aqui para alfa menor de 2 de casos em que o segundo momento central da nossa variável aleatória, alfa estável em questão, não existe. Diverge, a integral dá pau. Mas mesmo assim, é uma curva, eu consigo calcular o primeiro quartil, eu consigo calcular o terceiro quartil, e eu, por exemplo, poderia quantificar a variabilidade dessas minhas distribuições por esse intervalo entre o primeiro quartil e o terceiro quartil. Isso existe, eu acumulo probabilidade, mesmo que essa curva aqui não seja gaussiana, esses pontos x1/4 e x3/4 são muito bem definidos. Tá bom? Então, tudo isso foi para introduzir a ideia de quartil e para introduzir a noção que a gente pode ter medidas de variabilidade mesmo quando a variância não existe. Então, quando eu falar em variabilidade, há um sentido que pode ser dado em cada problema para isso. Então, vamos lá. Pessoal, a variabilidade de uma média amostral, diminui por um fator 1 sobre raiz de n quando as variáveis têm variância finita. Não era aquele resultado da média amostral de uma aula anterior? A gente tinha visto que se a gente tinha parcelas de variância finita, a gente formava ali uma nova variável aleatória, que era a média amostral, somava todo mundo e dividia por n. Lembra que a variância da soma era a variância de cada parcela, sigma ao quadrado, dividida por n? E isso nos dava aquela ideia de que a média amostral era um estimador consistente para a média. Aquele 1 sobre n lá na variância total dizia que quando você tomava médias com quantidades cada vez maiores de parcelas, você se aproximava muito da média. Tudo bem? Como a variância lá naquele caso era sigma ao quadrado sobre n, o desvio padrão era proporcional a 1 sobre raiz de n. É por isso que eu estou dizendo que a variabilidade numa média amostral diminui por um fator 1 sobre raiz de n quando as parcelas têm variância finita. Esse é o caso bem comportado. Agora, pessoal, olhem só. No caso de Cauchy, eu tenho alfa igual a 1. Isso quer dizer que se eu tiver parcelas de Cauchy ou Lorentz, eu vou normalizá-la com 1 sobre n, porque alfa é 1, n elevado a 1 sobre alfa é 1 sobre n. E eu sei que a densidade de probabilidade dessa soma é a mesma das parcelas, é estática. A variabilidade dela não diminui com n, em contraste com esse caso. Ou seja, se você tivesse observações de uma distribuição de Lorentz ou Cauchy, você não pode estimar uma medida de posição de onde a sua Cauchy estaria centrada tomando médias amostrais. Porque isso não, ou pelo menos você não tem ganho de previsibilidade com isso. Porque a sua distribuição não caminha para n crescente, ela não caminha para uma concentração. Em marcante contraste com o caso de parcelas de variância finita. Não há convergência. Fenômenos extremos, pessoal, são de estudo muito mais difícil, porque a primeira coisa que você pensa é, vou estimar parâmetros tomando médias. Isso não funciona para distribuições estáveis com alfa diferente de 2. Pessoal, no caso de Lévy é pior ainda. O caso de Lévy vocês viram aqui explicitamente. Deixa eu voltar para ele. Eu disse que no caso de Lévy, eu precisava ter 2 n's, 2 tamanhos aqui da minha amostra, para domar essa besta. Eu precisava de 2 n's. Esse n sempre é um número maior do que 1. Tá? Isso quer dizer que para que essa densidade seja a mesma das parcelas, eu preciso fazer isso. Se eu dividisse só por 1n, pessoal, eu estaria constituindo uma média amostral de variáveis de Lévy e a variabilidade aumentaria com a quantidade de parcelas. Se eu tivesse variáveis de Lévy, quanto mais eu amostro, aumenta a minha incerteza.
Isso é chocante, isso é contraintuitivo, e isso tem consequências mensuráveis em sistemas naturais. Há paradoxos, por exemplo, o paradoxo econômico, né? O paradoxo de São Petersburgo é um jogo que serve para modelar comportamento econômico, que tem comportamentos divergentes. Você tem o que a gente chama de passeios de Levi, que são modelos de deslocamento espaço-temporal com deslocamentos muito grandes, que são usados para modelar, por exemplo, como que animais de uma certa espécie se deslocam para buscar alimentos a partir dos seus ninhos ou dos seus locais de maior concentração populacional. Você tem que fazer passeios de comprimentos anômalos. Esses tipos de fenômenos com deslocamentos extremos, com realizações extremas, têm descrições com distribuição de Levi. E estimar esses deslocamentos nessas situações é terrível, porque, como eu disse, pior do que o caso de Cauchy, que a sua variabilidade não diminui, certo? Com o aumento do tamanho da sua amostra, no caso de Levi, ela aumenta. Parece que quanto mais você observa, mais imprecisão você tem. E isso não é apenas uma brincadeira matemática, tá certo? Isso é sensacional. Tá? Então vamos lá, vamos conversar mais sobre isso e eu vou apontar referências onde vocês podem encontrar descrições lindíssimas desses fenômenos, onde esses efeitos anômalos têm relevância, tá bom? Então eu comentei isso aqui, tá? Então olha só, eu comentei a média amostral, e se eu ficasse, peraí professor, você disse que esses dois casos esquisitões são alfa igual a 1 e alfa igual a meio, e se eu ficar com um alfa entre 1 e 2. Eu sei que a variância explode, mas a média existe pelo menos. Certo? Foi isso que você disse, né, professor? Sim, foi isso que eu disse. Nesse caso, a média amostral vai convergir, só que mais lentamente do que 1 sobre raiz de n. Tá bom? Então, notem, convergir com 1 sobre raiz de n, a sua variabilidade, podia ser melhor, tá? Já é considerado um pouco lento. E isso ocorre no alfa cravado em 2. Para alfa entre 1 e 2, excluindo os dois casos, você vai ter uma convergência, só que é mais lenta ainda. Demora para suas amostras, mesmo crescendo em tamanho, serem realmente instrutivas. Motivo disso, as caudas da distribuição, seja a sua densidade de probabilidade e a massa probabilística para observações extremas, é o que a gente chama de caudas pesadas. Pesada aqui, pessoal, é um nome que pode ser enganador, porque você diria que se uma cauda é pesada, você pensa gravitacionalmente, elas deveriam estar mais para baixo. Não, é o contrário. São valores muito altos, muito elevados da sua densidade de probabilidade em observações extremas, como eu tentei indicar aqui, ó, bem distante do eixo X. Certo? A gente chama isso de pesado porque teria muita massa probabilística aqui ainda. É por isso que a convergência é lenta, tem muita massa longe do centro. Tá? E a gente chama isso de heavy tail, cauda pesada, né? Quando a gente traduz literalmente. Então, as caudas são pesadas, pessoal, para qualquer alfa menor do que 2. Mesmo que a média exista quando o alfa está entre 1 e 2, só o fato da variância não existir já quer dizer que você tem uma cauda pesada. Pessoal, acontece algo muito singular quando o alfa é cravado 2. Só de você descer um infinitésimo do alfa igual a 2 para um número menor do que 2, há uma mudança qualitativa. Enquanto a sua gaussiana tem caudas limitadas exponencialmente, é muito difícil você ver observações raras numa descrição gaussiana. Não interessa, você baixou do seu alfa um infinitésimo, você já tem uma concentração anômala de probabilidade nas observações extremas. Tá? Você já tem cauda pesada. Tá? Ao invés das caudas, então, serem exponencialmente limitadas, como no caso gaussiano, nós estamos vendo que quando o alfa é menor do que 2, nós vamos ter uma concentração que sempre será, eu não vou demonstrar aqui, porque exige uma análise matemática pesada, certo? Mas a gente vai ter o que a gente chama de uma lei de potência para
observações extremas. Pessoal, o que significa esse tio aqui? É distribuição assintótica. Eu não quero dizer como é a minha densidade para qualquer x. Mas quando o módulo de x for grande, certo? Quando o módulo de x for grande, não é um limite. Eu não quero fazer o limite do x tendendo de verdade a mais ou menos infinito. Assintótico é diferente de você fazer o limite. Você vai dizer, quando x é grande, o termo líder vai ser algum tipo de constante sobre o módulo de x elevado a 1 menos alfa. Ou seja, módulo de x estará elevado a um número. No caso aqui, menos 1 menos alfa. A gente chama isso de lei de potência. Leis de potência, pessoal, 1 sobre uma potência positiva, de expoente positivo de x, cai muito mais lentamente do que exponenciais. Então, isso explica a cauda pesada. Ainda tem muita probabilidade, a probabilidade demora para cair para zero. Tudo bem? Mesmo que isso aqui valha apenas assintoticamente. Tem milhares de coisas que podem ser ditas sobre caudas pesadas, leis de potência. Fractais e autossimilaridade estão ligadas com a ocorrência de leis de potência. Eu vou só tocar nesse assunto nas próximas aulas, mas tem maravilhas que vocês podem ouvir sobre esse assunto nessas duas referências aqui. Descubra as maravilhas das distribuições, leis de potência não gaussianas, nesses livros aqui. O livro do Sornet é bem técnico, cheio de resultados, Didier Sornet, Critical Phenomena in Natural Sciences, mas principalmente o livro do Manfred Schroeder, Caos, fractais, caos e leis de potência. É um livro lindíssimo, com resultados que são tecnicamente profundos, mas ele foca nas aplicações, ele diz onde que esses fenômenos aparecem em diversos sistemas naturais, químicos, econômicos, tá? Físicos, biológicos. Tá? Excelentes livros. Uma recomendação prática para os curiosos, eu não vou pôr isso em lista de exercícios, mas se eu fosse vocês, eu correria para um computador para fazer isso aqui. Professor, será que eu consigo simular observações extremas como essas? Né? Eu poderia ter toda uma série esquisita com resultados distribuídos normalmente. E com essas distribuições que de vez em quando podem dar valores muito altos? Sei lá, quero brincar de finanças, de quebra de mercado financeiro, né? Nem que seja com um modelo de brinquedo, um toy model. Será que eu consigo simular essas distribuições alfa estáveis de variância infinita? Consegue. Olha só, você pode fazer assim, ó. A demonstração disso aqui está nas referências que eu coloquei lá, em geral, de distribuições alfa estáveis já no início da aula. Você pode gerar variáveis uniformemente distribuídas nesse intervalo, ó. Esse U estilizado quer dizer que a distribuição uniforme no intervalo menos π sobre 2 a mais π sobre 2. Uma realização dessa variável aleatória, Uzão de I, vai ser um Uzinho de I. Então, tá aqui, você sorteia uma uniforme. Vocês têm tarefas como essas na lista de vocês, então vocês sabem fazer isso. E vocês têm aqui uma outra variável aleatória que vocês podem gerar, segundo uma distribuição exponencial de parâmetro 1. Isso também está na lista de exercícios de vocês. Vocês vão passar pelo problema de gerar exponenciais. Então vocês vão ter tudo na mão. Vocês vão saber gerar variáveis aleatórias como essas aqui. E aqui tem uma receita demonstrada nas referências. Eu confesso que eu nem mesmo tentei reproduzir isso, tá? Mas temos aqui um resultado prático que a gente pode utilizar. Pegue o seu número uniforme, o I, que foi sorteado uniformemente do intervalo menos π sobre 2 mais π sobre 2. Pegue o seu número VI, que independentemente do I, foi sorteado a partir de uma exponencial. E construa esse número aqui. Seno de alfa, UI, cosseno de UI, 1 sobre alfa, papá. Siga isso aqui, para um certo alfa. Você vai estar gerando um número xi. Esse número xi é um sorteio a partir de uma distribuição alfa estável. Por que que isso funciona? Tem que olhar a referência. Isso aqui é para qualquer alfa, pessoal. Isso aqui vai valer para qualquer alfa. O que não quer dizer que não possam existir alfas especiais em que as coisas sejam mais simples, tá? Por exemplo, o método de Box-Miller
deve valer para alfa igual a 2, tá certo? Eu imagino que esse procedimento valha, inclusive, para o alfa igual a 2. Só que a Box-Miller é mais simples para gerar gaussianas. No caso alfa igual a 1, dá para fazer algo mais simples ainda. Você pega esse UI aqui, uniforme, em menos π sobre 2 mais π sobre 2, basta tomar a tangente dele e multiplicar por um parâmetro gama, você vai ter um número que segue a distribuição de Lorentz ou de Cauchy, e que, portanto, já tem variância infinita. Ó, isso aqui é bem simples, tá? Não precisa nem gerar duas, como foi colocado aqui nesse caso de alfa geral. Basta gerar uniformes, sem precisar da exponencial. Tá? É um exercício interessante simular isso aqui. Muito bem. Peço licença para vocês só um segundo. Professor, para que você falou dessas distribuições alfa estáveis? Realmente isso tem algo a ver com física estatística? Tem. Eu já disse que elas revelam leis de potência e que leis de potência vão aparecer nas nossas transições de fase contínuas, que a gente vai chamar de fenômenos críticos. Só que antes da gente falar de transições de fase explicitamente, vamos explorar a ideia das distribuições alfa estáveis para a gente tentar ganhar aqui algum insight sobre o que são os procedimentos de renormalização ou grupo de renormalização, que são muito importantes em física estatística das transições de fase e em física, em teoria quântica de campos, tá certo? Para eu poder falar de renormalização tentando ser didático para vocês, no sentido que eu quero fazer, eu vou fazer um preâmbulo aqui. Parece que eu estou mudando completamente de assunto. Eu quero falar aqui para vocês sobre sistemas dinâmicos discretos. Sistemas dinâmicos de tempo discreto. Tá bom? Então, olha só. Permitam-me essa pausa, esse preâmbulo aqui. Imagina que você tem uma função dos reais nos reais diferenciável. E imagina que você tem aqui uma recorrência dessa forma. Você tem um escalar, é o estado do seu sistema no tempo discreto n, e você tem uma função f, que caracteriza a dinâmica do seu sistema, vai ser aplicada nesse número, vai te gerar uma imagem que você vai dizer que será o próximo estado do seu sistema. E assim por diante. É uma recorrência. Tá? Notem que nós já estudamos como resolver recorrências lineares nesse nosso curso. Tudo bem? Nós temos até soluções explícitas, quando a f é uma função linear, ou afim, certo? Que você tem escala e translação. A gente está falando de algo mais geral aqui, tá? Nós estamos falando agora de um caso em que essa f seja uma expressão não linear, tá? O caso linear é muito pobre aqui pra gente. A gente até cai em casos lineares, vocês vão ver que isso vai acontecer daqui a pouco, mas nós estamos falando de algo muito geral, quando essa f tipicamente será não linear. A gente chama esse sistema dinâmico discreto de mapa, tá bom, pessoal? A gente fala em mapas. Então, sei lá, um gráfico típico é algo assim, ó. Você parte de um x0, calcula f no x0, deu um x1, calcula f de novo, aplica f de novo, deu um x2, deu um x3, deu um x4, e assim por diante. Tá bom? A gente consegue gerar uma série em tempo discreto aqui. Pessoal, será que tem um ponto em que a gente atinja, em que a gente aplica f e não muda mais? A gente chamaria isso de um estado estacionário, não é isso? Um sistema evoluindo dinamicamente no tempo? Em física a gente chama isso. Mas, em geral, qualquer ponto que satisfaça isso, você aplica f nele e você permanece nele, a gente usa o termo ponto fixo na linguagem de sistemas dinâmicos. Então, se existir um ponto que tenha como imagem ele próprio, a gente vai dizer que isso é um ponto fixo do mapa. É um candidato a um ponto estacionário. Nossa, quando um sistema físico se termaliza, será que eu caminhei para um estado estacionário? Será que isso aqui tem algo a ver? Pode ter algo a ver. Depende. Precisamos ser mais precisos do que isso. Tá? Tudo depende de eu, por exemplo, para eu sonhar com essa possibilidade de aplicação, tudo depende de eu caminhar para esse ponto. Ou, em outras palavras, se eu estiver suficientemente perto dele, será que eu caminho para ele? Será que esse ponto fixo é estável? Ou será que ele é instável, segundo algum critério? O que ocorre perto de um ponto fixo? Essa é a questão que a gente vai investigar aqui. Tá?
O que ocorre perto de um ponto fixo? Vamos imaginar que nós vamos iniciar a nossa recorrência, ou só vamos prestar atenção na nossa recorrência, quando a gente está perto de um ponto fixo. Um ponto fixo mais algum termo que a gente considere pequeno, em algum sentido. Tá? Pessoal, será em que sentido? Será pequeno num sentido em que essa função f possa ser expandida em série de Taylor. Por isso que eu quis discutir o caso aqui desse mapa, imaginando que essa f fosse diferenciável. Tá? Então vamos ver o que acontece com a nossa evolução temporal em um passo, quando nós estamos bem perto de um ponto fixo. Ora, deixa eu tentar colocar o mapa aqui, ó. Pessoal, como essa f é diferenciável, ela é contínua. Então, se eu estiver aplicando essa função bem perto do ponto fixo, a imagem tem que estar muito próxima da imagem do ponto fixo. E se o ponto fixo iria no próprio ponto fixo, eu não posso estar muito longe do ponto fixo. Então, para qualquer perturbação que a gente pudesse chamar suficientemente pequena, olha só o que eu vou imaginar. Olha aqui o meu mapa. Xn mais 1 é f de xn. Olhem essa expressão do meio. Deixa o lado esquerdo ali para depois. Ok? Ora, eu não vou considerar um xn qualquer. Eu vou imaginar que eu estou num ponto fixo, deslocado um pouquinho. Como esse pequeno deslocamento está sendo numa certa etapa da minha evolução dinâmica, num certo instante, eu vou chamar isso de um delta n. É o quanto que eu me desvio do ponto fixo num passo. Deixa esse resto aqui para baixo para depois. Só parta disso. Olha só. Estou partindo de perto do meu ponto fixo. Agora vamos olhar para o lado esquerdo. Se realmente eu estava perto, essa minha imagem futura, esse meu próximo estado físico, depois de um passo temporal, não pode estar muito longe do ponto fixo. Ele vai ser o ponto fixo com um outro deslocamento. Eu sei que esse cara é pequeno também, porque eu estava muito perto de um ponto fixo. E a f é diferenciável e contínua. Só que não é exatamente o mesmo deslocamento que eu tinha antes. Então agora o que eu vou tentar fazer é relacionar os meus desvios futuros em relação ao ponto fixo, comparando com os desvios que eu tinha no passado. E vou fazer isso em um passo temporal. Agora, eu vou usar aqui um truncamento em primeira ordem de série de Taylor, imaginando que esse termo é pequeno. Função no ponto, mais deslocamento, vezes derivada da função no ponto. Só que a função no ponto fixo, é o próprio ponto fixo. Então, esse primeiro termo aqui é o próprio ponto fixo. Eu já tinha o próprio ponto fixo esperando ali do lado esquerdo. Então, a gente vai ter uma relação aqui, pessoal, em que só sobra do lado esquerdo o meu deslocamento no futuro como uma função, um fator, f' de x estrela, vezes o meu deslocamento hoje. Pessoal, olha só a diferença entre o nosso mapa original e esse atual mapa aqui. O nosso mapa original era um mapa não linear. A minha f não tinha nenhuma obrigação de ser linear. Só que ele induziu, com uma hipótese de proximidade e de linearização, ele induziu um novo mapa para os deslocamentos. Notem que o valor da derivada da nossa função no ponto x estrela é um número, tá? Isso aqui é uma característica do ponto fixo em relação ao qual eu quero me aproximar. Então isso aqui, pessoal, é uma constante vezes o meu deslocamento hoje, me dando o meu deslocamento amanhã. Essa recorrência é linear. Ela poderia ser resolvida jogando ela nela mesma. Pelo menos enquanto esses caras pudessem ser chamados de pequenos. Pessoal, essa é a recorrência mais simples possível e ela dá origem a um comportamento exponencial.
certo? Enquanto ela valer. Notem que se isso aqui for um número de módulo menor do que 1, o módulo do meu deslocamento amanhã será menor do que o módulo, a minha distância ao ponto fixo hoje. Eu vou chegar mais perto. E aí, se eu cheguei mais perto ainda, se o meu delta anterior já era pequeno, o meu delta de amanhã é menor ainda. Então essa relação continua válida. É uma contração. Porque eu sempre vou estar operando perto do mesmo ponto fixo. Sempre vai valer esse mesmo fator. Então, se esse módulo desse número for menor do que 1, eu sempre vou ter uma sucessiva e iterativa diminuição da minha distância ao ponto fixo. Então, quando isso acontecer, eu sei que o meu deslocamento tenderá a zero e eu vou dizer que esse meu ponto fixo é um ponto fixo estável. Porque pequenos deslocamentos dele promovem o retorno a ele. Por outro lado, se o módulo desse fator for maior do que 1, multiplicação por um número de módulo maior do que 1 amplifica o módulo da distância. Então, seria um tipo de repulsão. Então, a gente passaria a dizer que o ponto fixo seria um repulsor, ou um ponto fixo instável. Pessoal, se esse módulo for exatamente 1, a gente tem um caso marginal que exigiria que a nossa expansão em Taylor fosse em ordem mais alta e não seria mais uma linearização. Nós teríamos que coletar o termo em derivada segunda. Tudo bem? Então, repare, o ponto fixo ainda pode ser estável ou instável, só que análises mais detalhadas seriam necessárias. Tudo bem, eu já estou passando a ideia que eu queria passar. Tá bom? Aqui eu ponho a referência do livro do Steven Strogatz, o melhor livro de dinâmica não linear que existe no sentido de didática, sensacional. Se alguém quiser mais detalhes sobre mapas, acha aí. Notem que a mesma coisa, qualitativamente falando, poderia ocorrer se o tempo fosse contínuo. Você poderia ter uma evolução temporal aqui dada por uma equação diferencial autônoma. Os seus pontos fixos seriam pontos que anulariam a derivada. Então vai ter uma classificação muito parecida, pontos fixos estáveis ou instáveis, só que ao invés de você comparar se o módulo da sua derivada no ponto fixo seria maior ou menor do que 1, no caso de tempo contínuo, a gente interpreta esses caras como taxas. Então nós teríamos taxas maiores ou menores do que 0. Taxas positivas indicariam um crescimento exponencial da distância, uma repulsão. Taxas negativas, uma contração de distância. A gente compararia as derivadas com 0 e não com 1, como houve no tempo discreto. Tá? Só um comentário lateral. Fim do preâmbulo. Falei aqui para vocês desses mapas, falei sobre a ideia de ponto fixo, falei sobre a ideia de estabilidade de ponto fixo. Então, voltando agora, fim do preâmbulo. Agora a gente vai complicar as coisas. Tá bom? Vamos voltar para a probabilidade? Deixar sistemas dinâmicos de lado. Precisávamos deles, dos sistemas dinâmicos, mas agora vamos voltar à probabilidade. Só um segundo. Meu controle de tempo, ok. O que eu quero falar para vocês agora envolvendo probabilidade e distribuições estáveis? Considere, pessoal, uma sequência bi-infinita de variáveis aleatórias. Então imagina que você tem uma variável aleatória x0, x1, x2, mas você também tem uma variável aleatória x-1, x-2, e assim por diante. É uma família infinita de variáveis aleatórias. Você pode imaginar uma fita infinita nos dois sentidos, com posições indexadas pelos inteiros, e você tem uma variável aleatória sentada, posicionada em cada um dos inteiros. Tudo bem? Eu não somei nada ainda, só estou imaginando essa coleção de variáveis aleatórias. Então, para qualquer inteiro, eu tenho uma família infinita de variáveis aleatórias. Mas não é uma família qualquer. É uma família de variáveis aleatórias I e D, independentes e identicamente distribuídas. Cada uma dessas variáveis aleatórias, numa certa posição, tem uma certa variedade de realizações. Todas elas têm as mesmas realizações, com os mesmos pesos, e cada uma delas se realiza de forma independente das demais. Tá bom?
Eu não falei nada sobre qual é essa distribuição, se é discreta, se é contínua, não falei nada. Mas eu tenho essa sequência bem infinita. Pessoal, uma sequência de infinitas variáveis aleatórias como essa, ela será análoga a um xn, a um estado do meu sistema nesse mapa que a gente estava vendo aqui antes. Esse ponto aqui, pessoal, no nosso mapa, era um escalar real, era uma função dos reais nos reais. Pessoal, agora nós vamos estar falando de funções f que vão pegar uma sequência bi-infinita e vão me dar outra. Eu vou construir uma sequência bi-infinita a partir de uma original. Então, cada estado do meu sistema vai ser uma sequência bi-infinita. Então, abstratamente, eu quero que vocês considerem aqui todo um espaço de sequências infinitas bilaterais. Cada sequência é um ponto desse espaço. E do mesmo jeito que lá no exemplo anterior de sistemas dinâmicos, a f pegava um escalar, que era um ponto da minha reta real, e me dava um outro escalar, que era um outro ponto da minha reta real, aqui eu vou ter um operador que pega uma sequência bi-infinita do meu espaço de sequências bi-infinitas e me dá outra. Cada sequência bi-infinita é um ponto desse espaço abstrato. Eu vou definir aqui um operador e eu vou até dar mais detalhes aqui do que eu precisaria sobre o que é esse operador. Tá? Esse operador, deixem esses detalhes aqui do lado para daqui a pouco. Eu vou definir esse operador da seguinte forma. Eu vou ter, olhem isso aqui, ó. Eu tenho uma sequência bi-infinita e esse meu operador tem um parâmetro n. Vocês já vão ver qual é o papel desse n. Ele pega essa sequência e me gera uma nova sequência. Como? Cada elemento dessa nova sequência, vai ser definido assim. xi' vai ser o iésimo componente de uma sequência bi-infinita que surge do operador tn engoliu a sequência original. O operador engoliu a sequência original. Então, esse termo dentro dos parênteses grande é a sequência final. Estou pegando o iésimo termo da sequência final. É isso que eu estou chamando de xi'. Tá bom. Isso aqui é uma variável aleatória. É uma das infinitas variáveis aleatórias da minha imagem. Notem que não tem chave aqui, tá? Que é uma variável aleatória uma componente da imagem. A imagem como um todo é toda uma sequência bi-infinita. Tá bom. Vamos lá. Quem é essa variável aleatória? Eu defino esse tn por essa ação aqui. Eu vou pegar algumas das minhas variáveis aleatórias da sequência original. Vou pegar aquela de índice i vezes n. Aí vou pegar a variável i vezes n mais 1, i vezes n mais 2, somo. Quantos caras eu somo? Pessoal, vocês podem verificar aqui pelos limites daqui, ó, in, aqui tem in mais n menos 1. Pessoal, são n termos. Nós estamos somando n variáveis aleatórias consecutivas da sequência original. São n fatores nessa soma. Eu somo esses caras e divido por n elevado a um expoente delta. Então, notem que esse meu tn, ele envolve n, a quantidade de parcelas que eu pego, mas ele também poderia ter uma dependência em delta, tá, pessoal? Eu não pus, porque vocês vão perceber que a gente não tem escolha sobre esse delta, para que as coisas funcionem bem, tá? Mas, em princípio, o t dependeria de delta também, além do n. Vamos fazer um desenho para a gente entender isso aqui melhor? Vamos fazer um desenho. Ó, então aqui, as minhas n variáveis consecutivas da minha sequência original. Eu vou pegar essas n variáveis consecutivas, vou somá-las todas umas com as outras, é uma nova variável aleatória.
Vou dividir pelo número n elevado a delta. Dividir por uma constante é uma variável aleatória. Essa variável aleatória é x', será o iésimo elemento da minha nova sequência bi-infinita. Pessoal, olhem que coisa maravilhosa. Nós estamos trocando n variáveis aleatórias da sequência antiga por apenas uma da nova. Só que essa nova vai ser bi-infinita também. Então não faz sentido você dizer que a nova sequência seja menor em algum sentido do que a sequência original. Ela vai ter infinitos termos. Quando a gente trabalha com infinito, a gente tem essas maravilhas, tá bom? Então, note que nós temos blocos de tamanho n, e esse processo, pessoal, de coarse graining, de agregação de informação de várias variáveis, e você tem em algum sentido, uma perda de informação, porque você as combina para gerar uma nova variável aleatória, esse processo é tecnicamente chamado de decimation em inglês, certo? Decimation tem a ver com décima parte. Nós temos um termo em português para isso, que é dizimação. Então, notem, nós costumamos usar o termo dizimação muito pejorativamente na língua portuguesa, né? Dizimar é de destruir, de acabar. E realmente, né, dízimo tem tudo a ver com destruição, certo? No sentido usual que a gente vê na nossa sociedade hoje em dia. Então, esse processo de dizimação é um processo realmente de destruição de informação, e só que a gente consegue, para cada i, construir uma nova sequência a partir, uma sequência bem infinita, a partir da nossa sequência original. Tudo bem? Professor, por que você disse que esse operador era um operador linear? Pessoal, isso não vai ser direto... Bom, tem uma relevância aqui. Esse operador é linear, só faz sentido falar operador linear num espaço vetorial. Em um espaço vetorial, pessoal, nós precisamos ter objetos que satisfaçam certos axiomas quando há duas operações possíveis, multiplicação por um escalar e soma de dois objetos. Notem que nesse espaço de sequências bem-infinitas isso é possível, tá? Eu posso definir o produto de uma constante real, por exemplo, pela minha sequência bem-infinita, como sendo a nova sequência infinita, em que cada uma das novas variáveis aleatórias é o produto da constante pela variável que ali estava. Essa é uma operação bem definida, multiplicar uma variável aleatória por uma constante. E eu posso somar duas sequências bem-infinitas, dizendo que na posição i, a variável aleatória que eu passo a ter seria a soma das variáveis aleatórias naquela posição, nas duas parcelas da minha soma. Então, notem que, tecnicamente, nós podemos definir as operações típicas de um espaço vetorial, e é possível provar que a gente tem aqui um espaço vetorial de sequências bem infinitas. E como esse nosso operador Tn atua aditivamente numa soma, ele vai ser um operador linear, tá? Ele vai ser um operador linear no espaço de sequências bem infinitas. Tudo bem? Ele efetua um processo de dizimação. Aqui eu já tinha mencionado, note que esse Tn também depende de um expoente arbitrário delta. Cada um desses operadores Tn, pessoal, pode ser chamado de uma transformação de renormalização. A gente pode interpretar que você somou n caras e dividiu por esse n elevado a delta. É isso que a gente poderia estar chamando de uma renormalização. Só que vamos abstrair mais um pouquinho. A gente pode imaginar não apenas um desses Tn's isoladamente, mas toda uma família de transformações para diferentes n's. Tem hora que eu agrego 2 bloquinhos, tem hora 3, tem hora que eu pego 10, e aí o nome decimação ficaria realmente preciso, infinitamente preciso. Tudo bem? Pessoal, esses operadores têm propriedades especiais. Existe um operador identidade, que quando n é igual a 1, composição de dois desses operadores, então pega uma sequência original, faz uma decimação, e depois faz outra decimação,
em que as quantidades de blocos não precisavam ser iguais. Podia ser que uma agregasse de M em M, de Maria, as variáveis, e aí nessa sequência resultante você passa a agregar de novo de N e N, N de nariz. Composição de duas transformações como essas é uma nova transformação de produto, como se você tivesse pegado M vezes N caras de uma vez. Esse conjunto de transformações é chamado de grupo de renormalização, tanto aqui em probabilidade quanto em física. Mas isso é um absurdo semântico, porque isso não é um grupo no sentido matemático da palavra, isso é um semigrupo. Porque quando você tem um conjunto de transformações que constituem um grupo em matemática, sempre existe uma transformação inversa. E aqui não há inversa. Porque uma vez que você perdeu a informação do seu bloquinho para constituir uma única variável, você nunca mais seria capaz de decompor as realizações novamente. Imagina que você tem 3 dados, você os lança e você registrou a soma dos 3 dados. Você tem vários resultados possíveis individualmente, microscopicamente nos seus 3 dados, que dariam aquele mesmo resultado para a soma. Mas você só guardou a soma, você nunca vai ser capaz de reconstituir. Então, matematicamente, não há inversa. Se não há inversa, esse conjunto de transformações nunca poderia ser um grupo matemático. Mas é o que a gente chama de um semigrupo em matemática. Tá bom? Ok. Curioso, né? Então, um grupo de renormalização não é um grupo. Tá? Olha só agora o que a gente vai querer fazer. Eu falei de mapas para vocês e da ideia de ponto fixo. Será que existe ponto fixo dessas minhas, de uma transformação de renormalização? Isso não faz sentido, porque uma sequência bi-infinita, tudo bem, eu tenho uma distribuição para cada uma dessas variáveis. Beleza, eu aplico uma transformação, agreguei algumas delas. A nova sequência bi-infinita, ela não é igual à anterior, nunca será. Ela pode ser uma cópia estatística perfeita, com a mesma densidade. Mas não é a mesma, certo? 2 variáveis aleatórias com a mesma distribuição não são iguais. Então, o que vai acontecer? Estritamente falando, não dá para a gente falar num ponto fixo da transformação de renormalização Tn agindo nas sequências bi-infinitas. Porém, a gente pode imaginar que você tem uma sequência original e cada um dos seus elementos tem uma certa densidade de probabilidade. Aí você aplica o procedimento de decimação e chega numa nova. Cada um dos elementos dessa nova sequência bi-infinita, cada um dos elementos é uma variável aleatória que depende das anteriores. E se a densidade dessa aqui for a mesma densidade de cada uma dessas parcelas para algum delta escolhido? Pessoal, foi assim que a gente iniciou a nossa aula, falando de distribuições estáveis. Aquelas em que você soma várias parcelas, normaliza de algum jeito e chega na mesma densidade de destino. Nós vimos que isso era possível, mas só para alguns deltas especiais. Então é exatamente isso que vai acontecer aqui. Deixa eu voltar. O que a gente vai falar? Antes de mais nada, eu vou cometer um abuso de notação, porque o operador que age numa sequência bi-infinita para gerar outra, claramente, ele tem uma sombra no mundo das densidades. Haveria um espaço de densidades em que a densidade de cada xi da sequência original será mapeada numa densidade da nova sequência, da sequência imagem. Só que eu vou pensar nessa operação entre densidades e não entre as sequências de variáveis aleatórias. Tudo bem? Se vocês me permitirem o abuso de notação de chamar de Tn também esse mapa que vai agir nas densidades, eu posso escrever essa expressão aqui. Notem que é um abuso de notação, pessoal, porque isso aqui eu introduzi para vocês como sendo um objeto que agia em variáveis aleatórias. Agora, apesar da aparência idêntica, eu estou
imaginando um objeto que age em densidades e não nas variáveis ou nas sequências bi-infinitas de variáveis. Mas eu vou usar o mesmo símbolo. Então, eu tenho a densidade de cada um dos elementos original, tem uma transformação de renormalização, eu vou ter a densidade de cada uma das variáveis da nova sequência. Agora os meus pontos, pessoal, são funções. Não são nem os escalares do primeiro mapa que eu mostrei para vocês e nem as sequências bi-infinitas. Agora eu teria um espaço de densidades admissíveis. E esse Tn vai agir aqui e não será linearmente. Eu não tenho combinações lineares arbitrárias de densidades, dando novas densidades de probabilidade, tá? Então esse operador aqui não é linear. Esse novo operador que age em densidades, sei lá. Agora eu jamais poderia usar o adjetivo linear. O fato é, um ponto fixo de uma transformação de renormalização, eu vou dizer que é uma densidade estável nesse mapa. Se eu tiver uma densidade de probabilidade que seja preservada aqui, eu vou dizer que eu tenho um ponto fixo. E é óbvio, pelo que a gente estudou no começo da aula, que eu terei um ponto fixo se cada um dos meus xis for uma distribuição, for uma variável alfa estável, e se eu escolher o expoente delta como 1 sobre alfa. Vamos voltar lá para a soma que definiu tudo. Se eu estiver somando alfa estáveis e dividir pelo número de parcelas elevado a 1 sobre alfa, por definição, a densidade resultante obedecerá à mesma distribuição alfa estável que caracterizava cada uma das parcelas. Tá bom? Desculpem os vai e vem, estou voltando aqui. Então, densidades alfa estáveis, pessoal, são atratores, são pontos fixos. E mais do que serem pontos fixos, eles serão pontos fixos estáveis. Tá bom? O que eu quero dizer com isso? Olha só. Densidades de variância finita, escolha uma densidade de probabilidade de variância finita. Some muitas delas, divida por n a meio, que é o alfa igual a 2. Essa densidade comum às suas n parcelas original tinha variância finita, mas fora isso era arbitrária. Caminha para uma gaussiana. A gaussiana é o atrator de todas as densidades de variância finita. Escolha qualquer densidade de variância finita e imagine n cópias dela. Some, divida por raiz de n e faça o limite do n ficar muito grande. Você vai caminhar para uma gaussiana. É o teorema central do limite. Só que a gente chama de todas essas distribuições que corresponderiam à variância finita de bacia de atração. É um conjunto de pontos iniciais, seriam essas densidades próximas de uma densidade ρ estrela, que seria o ponto fixo. E se você começar em qualquer uma delas, a sua evolução com o n seria a aplicação sucessiva da renormalização, te leva para o teu ponto fixo estável gaussiano nesse caso. Só que isso não está limitado ao alfa igual a 2. Se a transformação que eu fizer for com delta igual a 1 sobre alfa, e eu tiver partido de densidades com comportamento assintótico de x grande, do tipo constante sobre módulo de x a alfa mais 1, que é o comportamento que caracteriza uma distribuição assintótico de uma alfa estável, todas essas distribuições com esse mesmo tipo qualitativo de cauda, se eu pegar uma delas, somar várias parcelas e dividir por n elevado a 1 sobre alfa, eu vou convergir para a distribuição alfa estável pertinente, que tem como função característica exponencial de menos gama, alfaésima potência de k, que foi aquela função característica do começo da aula. Então, todas essas distribuições com esse mesmo tipo de cauda constituem a bacia de atração para uma densidade alfa estável pertinente,
qualquer que seja esse alfa entre 0 e 2. Notem que eu excluo o 2 aqui, porque eu só posso falar dessa cauda como lei de potência quando o alfa é diferente de 2. Quando o alfa é cravado igual a 2, não é lei de potência, são caudas limitadas exponencialmente. A gente diz que são as distribuições de variância finita. Tudo bem? Pessoal, então nós temos um contínuo de possíveis atratores. Imagina que o seu alfa varia de 0 a 2, excluindo o 0. Algumas distribuições vão caminhar para o alfa igual a 1/3, quando você somar muitas delas e as normalizar adequadamente. Algumas, né, várias distribuições. Quais? 1/3? Então são todas aquelas que vão ter rabo, cauda, com comportamento lei de potência 1/3 mais 1. Todas elas, some várias delas, várias cópias de cada uma delas, você vai convergir para alfa estável do 1/3. Pega todas de variância finita, todas somadas, convergem para uma gaussiana. Repare, você não soma distribuições distintas, você sempre soma distribuições iguais. Iguais não é um bom termo. Identicamente distribuídas. Só que com o mesmo comportamento qualitativo, várias cópias dela. E aí não importa qual delas seja, você vai convergir para a distribuição alfa estável pertinente. Tudo bem? Isso aqui é muito importante, muito interessante, certo? A gente vai ter análise de transições de fase discutida nesse tipo de linguagem, desses possíveis pontos físicos de transformações de renormalização. Era o que eu tinha para falar para vocês hoje. Imagino que vocês tenham dúvidas. Peço apenas que vocês aguardem o fim da gravação. Só um segundo.